Bom dia, irmãos. Bom dia aos irmãos que nos acompanham também online. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1. Vamos ler primeiro Gênesis 1, 26 a 28. Depois nós vamos para o Evangelho de Mateus. E vamos ler Mateus 28. Gênesis 1, 26 a 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 17 em diante. Mateus 28, 17. Perdão, 18. Mateus 28, 18. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Amém. Pai Santo, louvado seja o Senhor pela Tua palavra, pela Tua igreja, pelo Espírito Santo que leva a Tua palavra, a Tua igreja e ao mundo. Nós clamamos pelo socorro do Senhor e do Teu Espírito, para que o entendimento da Tua palavra nos ilumine, nos oriente, nos renove, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é a nossa segunda reflexão sobre o tema Deus, Sexo e Família. O assunto de hoje é o sexo no Éden. Nós vamos falar sobre o sexo como criatura de Deus. Esse é o ponto, o sexo no Éden. Nas reflexões da semana passada, nós procuramos destacar isso, que tudo depende do sistema de referência, do enquadramento no qual você vê as coisas. Muitas coisas que parecem plausíveis e aceitáveis num enquadramento, já não são mais em outro. E o sexo já foi, num sistema solar ou estelar antigo, já foi uma divindade ao redor da qual os seres humanos orbitavam. Depois ele virou uma mera criatura. No universo ou no sistema estelar cristão, com Jesus no centro, o sexo gira ao redor, as pessoas com seus corpos sexuais giram ao redor de Jesus, e tem um propósito, nós vamos discutir isso hoje. Mas na modernidade surgiu um outro sistema. E esse outro sistema tem o self no centro, a autoexpressão e autoafirmação individual se tornaram a lei central na imaginação moral, estética e social de todo mundo. E essa nova lei, esse novo sistema, transforma o mundo em objeto de exploração e transformação para os fins do self, do indivíduo. Isso é muito importante. No mundo antigo, o sexo
era uma divindade, mas tudo na natureza era divino. E isso tornava muitas vezes os homens escravos de forças da natureza, de potências da natureza. A fé judaica e, finalmente, cristã, trouxe uma visão completamente diferente. O mundo é uma criação de Deus, então ele não é divino em si. Isso significa que eu não sou um escravo das potências da natureza. O ser humano ganha um sentido de transcendência e de liberdade. A própria ideia de dignidade humana emerge disso aí. O homem foi feito à imagem de Deus. Ele está conectado com a criação, mas ele é mais do que o resto da criação também, porque ele tem uma relação especial com Deus. Mas isso não significa que na imagem cristã as coisas criadas não sejam também sagradas. Porque a questão é que elas existem para Deus. E se elas existem para Deus, você não pode tratar de qualquer jeito. Mas, com a secularização, a ideia da autonomia humana, da centralidade aí do céu, foi preservada, sem dúvida. Mas não foi preservada a ideia de que o ser humano tem um outro centro que não ele. E muito menos que a criação exista por causa desse outro centro, que é Deus. No mundo moderno, o centro sou eu, o self. E o mundo é uma coisa. O mundo é uma tela branca na qual eu projeto o que eu desejo, o que eu sinto, o que eu posso fazer. É assim que surge essa racionalidade instrumental que acredita que a natureza é só um conjunto de assets, de recursos que a gente vai explorar para aumentar a nossa liberdade e expressar o nosso gênio humano. Inicialmente coletivo e depois individual, à medida que a nossa cultura vai ficando mais individualista. E isso tem, obviamente, a ver com o modo como a modernidade lida com a natureza. Todo mundo sabe que isso é um grave problema. A gente vive nesse planetinha, a gente está gerando uma crise nesse planeta, nós temos uma relação de exploração predatória e muito destrutiva com a ordem natural. Mas isso tem a ver com a mente moderna, com a ideia de que tudo é plástico. O mundo é plástico. Ele pode ser modificado e moldado para que eu me expresse nele, para que a minha vontade se imponha nele. Todo ser humano, ou todas as culturas humanas, claro, isso é um traço da natureza humana, constroem habitats. Mas quando você tem culturas que veem algo de sagrado ou uma espécie de destino divino na natureza, elas têm um pouco de reverência no trato com as coisas. É só realmente na sociedade moderna que foi possível usar a tecnologia humana para construir indústrias da morte e produzir compostos químicos com o propósito de praticar genocídio, por exemplo. É uma mente tecnicista e pragmática que não poderia ter emergido na antiguidade. É claro, você tem história, se você estuda um pouco de história, em pontos diferentes do mundo aconteceram massacres tribais, genocídios, muitas vezes guerras santas. É só no mundo moderno que esses massacres e genocídios acontecem por nada. Nem é porque tem algo sagrado. É simplesmente a vontade pura de poder. É um fenômeno nosso. O nível de perversidade no assassinato de pessoas, por exemplo, que o mundo moderno produziu, não tem paralelo com nada que você encontra, mesmo naquelas partes mais sanguinárias do Antigo Testamento. Não tem nada parecido com o que o homem moderno secular sem Deus fez, no século XX. Mas a gente não faz isso apenas ao cometer esse tipo de crimes uns com os outros. A gente fez isso com a natureza. Tudo pode ser moldado para que a vontade se imponha. E quando a gente entra na fase terapêutica da cultura moderna, em que não se trata mais do ser humano na sua dignidade como centro de tudo, mas simplesmente do meu self, do meu desejo de ser feliz, e essa fase terapêutica, a gente repete isso sempre, é a partir dos anos 60, principalmente, que ela se consolida, dos anos 1960 para cá. Então, aí nós temos a cultura do self, né, a cultura desse ethos terapêutico, né, como dizia Philip Heath. Então, nesse outro universo em que a minha felicidade e a minha autenticidade está no centro de tudo, qual é a última fronteira que resta para eu transformar e modificar e sujeitar a mim mesmo?
É o próprio corpo. Na modernidade, a gente muda tudo. A gente muda o planeta, a gente muda a terra, a gente derruba florestas, constrói as coisas do jeito que a gente quer, a gente muda a ordem social, muda a família. Agora, na última fronteira que sobra entre o universo e o meu self, é o meu corpo. O corpo também é plástico. Então, a modernidade esperava um mundo plástico, que ela pudesse controlar para a autonomia e a autoexpressão do ser humano. Mas agora nós temos a era das pessoas plásticas, em que até mesmo o corpo físico é apenas uma massa que o self vai moldar para a sua expressão autêntica. Tem uma lógica aqui. Essa lógica é a lógica da cultura do self. É um novo sistema estelar que tem o homem no centro. E tudo gira ao redor dele. Esse foi o nosso ponto na semana passada. Então, a gente vai ficar fazendo esse bate-bola aqui durante toda a série. Nós vamos discutir um pouco a visão bíblica das coisas e vamos contrastar com a ordem do self moderno, porque é onde a gente está hoje. E ela tem muitos pontos parecidos com o cristianismo, é importante destacar isso. Ela tem muita semelhança, porque, na verdade, a ideia de dignidade humana e de autenticidade pessoal tem raízes profundamente bíblicas. Por isso, muitos pensadores cristãos consideram a modernidade secular uma heresia do cristianismo. Ela recebe vários contributos do cristianismo, então mistura esses contributos cristãos com outras ideias, particularmente com a cosmovisão epicurista, e aí você forma essa sociedade que, por exemplo, afirma a necessidade de cuidar do vulnerável. Isso é um traço da nossa sociedade moderna. A dignidade humana, a preocupação com o vulnerável, totalmente fundado no cristianismo. Dá até para confundir. Tem hora que você vê pessoas não cristãs que parecem mais cristãs do que os cristãos. Por quê? Porque esse ethos do cristianismo se disseminou, ele é construtivo para a sociedade ocidental. Muita gente é educada tomando esse leite. Então, sem dúvida nenhuma, tem esse elemento do cristianismo. Mas, ao mesmo tempo, ele aparece unido com coisas que não têm nada a ver com a fé cristã. A ideia, por exemplo, que o ser humano não tem fins eternos e que ele tem que fazer tudo que ele puder para ser feliz nessa vida. Essa noção, que é uma versão também distorcida do epicurismo antigo, é contrária à fé cristã. Mas aí ela parece misturada. É uma espécie de Frankenstein. Ela parece misturada com valores cristãos para compor a sociedade moderna. E é claro que isso gera uma contradição enorme, porque na ética o sujeito diz assim, não, a gente precisa cuidar do vulnerável e amar os fracos e libertar os oprimidos e tal. Parece Isaías, Amós falando, né? Parece tudo certo. Só que aí o sujeito para pensar e fala assim, mas a vida é muito curta, então eu vou ser feliz. E esse é o homem moderno, ele tem ideais altíssimos de justiça e amor e tal, mas cada um está aí cuidando da sua vida, com cada vez menos capacidade de conviver com o outro. Por isso que as famílias vão diminuindo de tamanho e se desmanchando, os casamentos duram menos, a sociedade é muito mais líquida. O que significa, como Bauman dizia, que a sociedade é líquida? É que ninguém fica muito comprometido com nada. Ora, se você nunca fica muito comprometido com nada, você nunca vai ter musculatura moral para entregar a sua vida para cuidar dos fracos. E aí o que você faz para resolver esse problema? Vota no partido certo que vai fazer isso para você, supostamente. E aí você acha que você está defendendo o pobre, ajudando os oprimidos e blá, 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 mas você não está fazendo nada disso. Você está só votando e divulgando aquele discurso, que é o discurso certo que supostamente vai salvar o mundo. E esse é o homem moderno. Esse é o homem moderno. E muitas vezes os cristãos reproduzem essa mesma forma contraditória de viver. Gente, mas suficiente para reconectar com a nossa reflexão da semana passada. O que é o nosso ponto hoje? Do ponto de vista da criação, se o sexo não é uma criatura do self, mas uma criatura de Deus, o que significa? Se o sexo
é uma criatura de Deus e não do self. O que ele significa? Então, em primeiro lugar, é claro, tudo existe por causa de Deus. Deus é a origem de tudo e o destino de tudo. Para lembrar os irmãos aí, Romanos capítulo 11, versículo 33, depois que Paulo apresenta o seu evangelho, resume o seu evangelho até o capítulo 11, ele diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis os seus caminhos e inescrutáveis os seus juízos. Quem conheceu a mente do Senhor e quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele, e a ele seja a glória eternamente. Então, essa é uma visão teocêntrica, de um universo complexo, profundo, misterioso, e no centro desse universo brilha essa luz, que é para nós inacessível. A gente não consegue chegar lá se ela não vier a nós. Nós não temos como entender a mente do Senhor. Deus não precisa de nós. Ninguém dá uma coisa para Deus para depois receber. Deus não processa o que nós lhe oferecemos. Ele não precisa da gente. Ele não se alimenta de nós, como os deuses pagãos, né? Eles precisavam se alimentar com os sacrifícios e ofertas dos seus devotos. Deus não precisa de absolutamente nada. Deus sempre foi completo, feliz, independente de nós. Deus não criou o mundo por uma carência, por uma solidão. Deus criou o mundo por um transbordamento, para distribuir e multiplicar aquilo que ele tinha. Todas as coisas, diz Paulo, são dele, elas vêm dele, elas acontecem por meio dele e elas existem para ele, por causa dele. Essa é a forma do universo. Ele começa de Deus e ele termina em Deus. Então, esse é o universo real, o universo teocêntrico. E tudo existe, Paulo termina assim: a ele seja a glória eternamente. Tudo existe para a glória de Deus. Então, nós temos um propósito, o mundo tem propósito. Nós vamos explorar um pouco mais o significado disso que está aqui em Romanos, já já. Mas é importante entender isso, que se as coisas vêm dele e terminam nele, então o mundo é uma estrada, é uma jornada, ele tem um destino. Existe uma seta. O mundo caminha em uma certa direção. O mundo não é um conjunto de fatos aleatórios. É uma ordem com uma direção. Ele tem propósito. Na linguagem antiga, ele tem telos, finalidade. E por isso mesmo, destino. A visão cristã e bíblica de mundo, como de outros antigos, como os gregos, ou parte deles, é teleológica. Guardem essa palavra, eu não disse teológica, eu disse teleológica. O mundo tem uma direção, as coisas existem com um propósito. Se você vê um martelo, talvez pela primeira vez, você não sabe o que é, mas quando você vê alguém acertando a cabeça do prego com um martelo, você sabe que ele tem uma finalidade, ele existe com um propósito. Nós temos também órgãos que têm um propósito. Um dos grandes avanços, né, na história da medicina foi a descoberta de que o coração é uma bomba, cuja finalidade é fazer o sangue circular. As pessoas não souberam isso sempre, eu já descobri. Existe na natureza, existe na experiência humana essa intuição de que as coisas têm objetivos, têm fins. É claro que numa visão naturalista, o universo não tem nenhum propósito. Mas se você é um teísta, e um teísta cristão, você concorda com isso. As coisas existem para Deus, elas têm um propósito. Outra coisa muito importante de entender é que se o propósito do universo é o próprio Deus, a vida, o sentido da vida é inacessível. Por que ele é inacessível? O martelo não pode saber
por que ele existe. O coração não sabe por que ele existe. Eu sei por que o coração existe. Porque eu fui lá e descobri. O martelo, eu fiz o martelo, então eu sei para que serve o martelo. O martelo está na intenção do Criador do martelo. Como uma criatura desse mundo pode saber o sentido da vida se o mundo não foi feito para ela nem por ela? Impossível. Então, sem Deus, a vida não tem sentido, e não pode ter mesmo. O sentido do mundo não está no mundo. O sentido do mundo está na relação do mundo com aquilo que não é mundo, que é Deus. E se você não está com Deus, é impossível descobrir um sentido para a vida. Você vai ter que inventar um, que é o que hoje as pessoas dizem. Invente o seu sentido da vida. O que é uma bobagem. Porque se você inventou o sentido da vida, você sabe que é da carochinha. Honestamente, quem vai acreditar numa farsa dessa? Só com hipnose, alguma coisa assim. Não tem jeito. Ou existe um sentido da vida em Deus, ou não tem sentido. Não tem sentido, a não ser fins temporais e temporários. Aí sim. Então, não existe sentido para o universo se a palavra de Deus tiver, se a Bíblia estiver certa e ela for a palavra de Deus, então essa é a realidade. O mundo existe para Deus, por causa de Deus, e a sua vida nunca terá sentido a não ser em Deus. Agora, em Gênesis 1, nós encontramos uma leitura das Escrituras, melhor dizendo, nós encontramos uma narrativa das origens que é teleológica. Isso é uma coisa muito importante para a gente entender Gênesis, porque, frequentemente, as pessoas leem Gênesis 1 e 2 como se esses capítulos fossem uma espécie de relato científico a respeito de como Deus criou o mundo, mas é evidente que não é. O relato de Gênesis 1 e 2 é funcional. Ele está estruturado para dizer para nós o que Deus fez e por que Deus fez assim, e não como Deus fez. A gente encontra isso em outros momentos. E eu dei um exemplo mais cedo que eu acho que é útil, então eu vou usar para vocês entenderem o meu ponto. Ainda em Gênesis, você encontra o relato do dilúvio, e a certa altura se diz que as fontes do abismo romperam e que as comportas do céu, ou as janelas do céu, se abriram e caiu a chuva. E então nós tivemos o dilúvio. Gente, naquele tempo, não havia o entendimento que nós temos da física meteorológica. Não tinha isso. Ninguém sabia isso. Não existia a noção de um vácuo gigantesco para além do firmamento. A palavra traduzida no Antigo Testamento para firmamento, quando eu era criança, eu ficava encafifadíssimo com isso. Por que é o firmamento? O que é esse nome? E ninguém me explicava o que era o firmamento. O firmamento, os termos usados no original, é teto. Não é simplesmente o céu, como a gente diz. É o teto. Firmamento é um teto. Você pode falar que existe um teto num sentido sim. Existe um teto, por exemplo, para voo de aviões. Então, a palavra pode ser usada de forma metafórica, mas para descrever uma realidade, ok? Ninguém duvida de que existe um teto para um voo de aviões. Mas nós estamos usando metaforicamente a palavra teto, porque teto, literalmente, é isso aqui, ó, teto. E a Bíblia fala sobre o teto. Mas o que as pessoas pensavam? Eu não sei qual era a opinião exatamente que elas tinham. Elas usavam essa linguagem para falar do firmamento, dessa expansão, e fechava lá em cima. Não tinha noção de um universo infinito, ou não é infinito, na verdade, mas, enfim, que houvesse um espaço sideral depois daquilo. Não havia nenhuma compreensão disso que a gente tem hoje, porque não tinha ciência moderna, precisou da ciência moderna para descobrir isso. Então, as pessoas, usando a linguagem da época, disseram que abriu uma janela e choveu. É isso que aconteceu. Essa linguagem é uma linguagem metafórica. Isso não significa que é para dizer algo que não aconteceu. Esse é o ponto. Onde está a intenção do autor inspirado?
dizer que choveu, esse é o ponto. Se a gente dissesse que não é bem assim, que não teve chuva, não teve dilúvio, então a gente está negando a autoridade da palavra de Deus. Se a Bíblia está falando que teve dilúvio, teve dilúvio. A linguagem usada para dizer como a chuva chegou é a linguagem da época. Abriram comportas, janelas no céu e choveu. A Bíblia está ensinando que existem janelas no céu? Não. A Bíblia está dizendo que choveu. Então, isso é uma analogia para nós entendermos o ponto aqui de Gênesis. O relato é funcional. Se trata de dizer o que Deus fez e por que Deus fez, e não descrever cientificamente como Deus fez. Aqui diz, produz a terra animais viventes, seres vivos. O que significa isso? Como que Deus produziu? Como que a terra produziu? Não fala, aqui não diz como que Deus produziu. Aqui diz que Deus ordenou o que tinha que acontecer, e também nós entendemos o texto por que tinha que acontecer da forma como aconteceu. Então vamos ter isso em mente quando a gente lê Gênesis 1 e 2. Nós não sabemos os tempos, quanto que isso durou, que mecanismos Deus usou, nós sabemos o que Deus fez e por quê. E a estrutura do relato é funcional porque ela está aí para ajudar a gente a entender como Deus estruturou o mundo nesse sentido. Por que Ele fez o mundo como Ele é? Ele tem essa ordem por qual razão, afinal de contas? Eu recomendo bastante um autor, John Walton, um biblista, do Eton, foi professor no Eton College, não lembro se ele ainda é, O Mundo Perdido de Adão e Eva. Esse livro foi publicado através do projeto Cristãos na Ciência, na primeira rodada do projeto Cristãos na Ciência, que a gente lançou anos atrás, foi publicado pela editora Ultimato. Então, ele é extremamente útil para ajudar você a entender esse mundo no contexto, inclusive original, né, do mundo antigo, do antigo Oriente Próximo, como se diz. E o John Walton fala muito sobre isso. Aqui nós temos uma visão funcional e teleológica da criação do ser humano. Não é uma explicação científica. O que a gente tem aqui é uma semana de trabalho. Qual é a analogia usada para dizer como Deus criou o mundo e por quê? Uma semana de trabalho. Como nós trabalhamos? 6 dias, descansamos no 7º dia. Então, aqui Deus aparece trabalhando 6 dias e descansa no 7º. E é uma semana sagrada. Para os judeus era assim, o 7º dia abençoado por Deus é o dia de lembrar da criação de Deus e da nossa dependência dele. Então, nós temos uma liturgia aqui. É uma liturgia que dura 6 dias e conclui no 7º dia. No 7º dia nós temos um descanso divino. É um ritmo, é uma ordem. E a gente pode dizer também que o tempo aqui em Gênesis 1 é cronometrado, né? É um relato temporizado. Deus começa, faz uma coisa, tarde, manhã, primeiro dia, depois faz a próxima, tarde, manhã, segundo dia, Olha que relato interessante. É um relato temporizado. A ideia é que algo está sendo feito que vai chegar a um clímax. É isso que está sendo contado. Um processo que atinge um propósito. Esse é o jeito correto de ler Gênesis 1 e 2 e os primeiros capítulos. É como a ordem original é estabelecida e para que ela é estabelecida. Não tem nada aqui para você pegar e tirar a teoria científica do texto bíblico. Não é para fazer isso. Isso é um uso enciclopédico e abusivo da Bíblia, que muitos pastores por aí andam defendendo, já tem tempo, mas isso cria um problema desnecessário com a ciência moderna e atrapalha a fé de muita gente. Leitura ruim das Escrituras. É o que a gente chama de leitura literalista. Quer dizer, Deus tem necessariamente que ter feito um boneco de barro. Mas se fosse hoje, a gente usaria outra analogia. A gente diria que Deus é um engenheiro. Essa analogia foi usada na época da Physical Theology, da grande era da teologia natural, a partir do século XVII. Ela foi muito utilizada na Europa. Quem é Deus? Deus é um artífice. Deus é como um relojoeiro, é como a gente diria hoje, como um engenheiro que
constrói um sistema super complexo. Quando a gente sabe como o cérebro funciona hoje, e a gente tem conhecimentos que nos tempos bíblicos ninguém tinha, é absolutamente chocante a estrutura do cérebro. Então, a gente usaria uma outra linguagem hoje para dizer como Deus criou. A Bíblia mostra Deus com metáforas, muitas vezes. A gente encontra isso várias vezes no Antigo Testamento. Deus é um guerreiro, por exemplo, mas Deus no Antigo Testamento é um guerreiro com a sua espada. Ninguém faz guerra com espada hoje mais. Se a revelação acontecesse hoje, como o guerreiro, Deus guerreiro, seria representado? Certamente não ia ser com a espada ou com o arco, como aparece no Antigo Testamento. Ou você pensa que Deus usa um arco lá do céu? Arco e flecha. Sério? Evidentemente não. São metáforas. Mas está falando de algo, está falando do poder de Deus. Está falando da ira de Deus. Deus tem alta periculosidade, é isso que está dizendo. Deus não pode, você não pode brincar com Deus, porque a flecha do juízo divino vai te acertar. Você pode usar uma linguagem diferente, que Deus pode soltar um pipoco. Que Deus um dia vai dar um tiro de canhão. Tá, fica meio esquisito, né? É mais romântico falar da espada, do arco e tal. Seja como for, a gente precisa ter em mente que Gênesis foi escrito para aquela época, para aquelas pessoas, aquele contexto. Se você não entender para quem o livro foi escrito e o contexto original, você começa a pedir coisas do texto que ele não foi escrito para te entregar. Muita gente acha que a Bíblia está cheia de erro por isso. Porque o sujeito decidiu, eu quero que a Bíblia me entregue isso, isso e isso. E aí abre a Bíblia igual uma caixinha de promessa e não tem a resposta que ele queria. Claro que não, né? O mínimo aí de inteligência hermenêutica é necessário. Você tem que compreender, o livro foi inspirado por Deus, mas escrito para aquela época. Então, tem uma mensagem divina para aquela época, uma mensagem divina atemporal, mas você tem que roer esse piqui direito. O sujeito vai lá, mete a boca no piqui, sai com espinho na boca e fala assim, não concordo com a Bíblia. Mano, vai aprender a ler, vai fazer um curso de teologia com alguém que crê na Bíblia e que leva a Bíblia a sério, paciência. Não entendi isso aqui da Bíblia, não concordo. Não, para começar, se a Bíblia é inspirada por Deus, já ia ser difícil de entender mesmo para você. Para começar, se é a palavra de Deus, ia superar, né? O seu entendimento, sua capacidade do seu gênio pessoal, ia superar. Mas, enfim, eu estou dando essa volta toda porque eu quero que os irmãos entendam. Talvez você precise aí ler Gênesis diferente. O objetivo de Gênesis não foi escrito para a gente brigar com a ciência moderna. Gênesis foi escrito para explicar para o povo de Deus o que é o mundo, por que o mundo existe. O que eu estou fazendo aqui? É para a gente se orientar. Na linguagem da época, mas isso continua valendo hoje para nós. Então, esse é um ponto que o John Walton vai defender nesse livro, é que o mundo é uma casa que tem um propósito, e a gente precisa entender esse propósito divino. O que é o Éden, afinal de contas? A gente fala que a palavra significa, né, delícias, é um lugar maravilhoso, né? E quando se pensa no Éden, se pensa muito nisso, quase como uma espécie de jardim hedonista, né? E Adão e Eva ficavam ali numa festa dionisíaca que era para ser eterna, né? Mas não é isso. O Éden não é o lugar de ócio e chocolates. Não é isso. O Éden é muito mais do que isso. Por que Deus fez o Éden e o próprio mundo? Então, eu vou citar aqui um teólogo, um dos grandes teólogos reformados da história americana, Jonathan Edwards, avivalista e teólogo, escreveu nos anos 1750 uma obra muito importante, foi publicada depois de sua morte em 1765, O Fim pelo Qual Deus Criou o Mundo. E ele diz o seguinte, a certa altura nesse livro, Mundo Cristão publicou, é um livrinho pequeno, mas exigente, mas vale a pena ler. Tudo o que é dito nas Escrituras
como finalidade última das obras de Deus, está incluída nessa única frase: a glória de Deus. Tudo foi feito para a glória de Deus. Não é uma visão nova, vem desde a antiguidade. Algo assim você já tem em Agostinho, você tem em Tomás, você tem em Calvino explicitamente, nos reformadores. Uma das cristalizações mais famosas desse entendimento da igreja é o breve Catecismo de Westminster, de 1647. Os egressos aí do presbiterianismo vão reconhecer, né? Qual é o fim principal do ser humano? Qual é o fim último, supremo do homem? O fim último do homem, eu vi os irmãos querendo falar ali. O fim último do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Na versão que eu concordo de todo o coração, na revisão feita por John Piper, o fim último do homem é glorificar a Deus ao desfrutá-lo para sempre. Para mim, é perfeito. É uma adaptação que o John Piper fez em cima do primeira pergunta, a primeira questão do Catecismo Menor de Westminster. Gente, esse entendimento de que o ser humano existe para a glória de Deus, para a comunhão e glória de Deus, foi grandemente ampliado nos últimos 40 anos, mas principalmente nos últimos 20, pela emergência no campo dos estudos bíblicos científicos, do que a gente chama aí de teologia do templo. Sempre houve um entendimento de que o templo era importante nas Escrituras, mas a exegese bíblica e o entendimento a partir de estudos de literatura do Antigo Oriente Próximo de literatura e arqueologia desse universo, trouxe muito conhecimento novo, muito conhecimento novo. E isso é realmente sensacional. Esse conhecimento, na verdade, confirmou um ponto da teologia cristã clássica, esse ponto que eu procurei mencionar, que ele estava presente há muito tempo, mas havia muitos erros e muitas dúvidas na interpretação de textos bíblicos, e esses buracos foram sendo tampados, e de repente o quadro que emergiu é exatamente esse. Tudo existe para a glória de Deus, tudo é um grande culto. Esse é o ponto. E essa teologia emergiu, como eu disse, de modo relativamente recente. Uma das obras mais importantes do Greg Beale, O Templo e a Missão da Igreja, foi publicada em 2004 em inglês e 2021 em português. Quem quiser ler um tijolão, O Templo e a Missão da Igreja, quase 500 páginas de texto, explicando do início ao fim das Escrituras que a missão da igreja é a adoração. Tem tudo a ver com a adoração, que a criação, o propósito da criação é a adoração. E o universo é um grande templo, ou foi pensado por Deus para ser um grande templo. Os irmãos devem se lembrar, quando nós estudamos aqui o Êxodo, a gente passou por isso, a construção do tabernáculo. E nós vimos que o objetivo de Deus com o tabernáculo era que fosse possível que esse fogo divino habitasse no meio de Israel sem que Israel fosse destruído. E o tabernáculo é um meio, então, da presença de Deus descer e Deus se encontrar com os homens. A tenda de Moisés era chamada tenda do encontro, inclusive. Tenda do encontro. Então, esse é o ponto ali de ter um tabernáculo. Agora, o tabernáculo de Moisés, que foi uma representação do tabernáculo celestial, é, por sua vez, uma promessa de que Deus vai restaurar essa comunhão original que ele tinha onde? Lá no Éden. O próprio Éden, quando nós lemos Gênesis 1 e 2, a partir desse conhecimento contemporâneo, fica muito claro que aquilo ali é um templo. Os templos antigos, no Egito, por exemplo, de onde o povo de Israel saiu para ir para a Terra Prometida, os templos sempre tinham seções diferentes e tinha uma área mais sagrada. Eles eram rodeados por um jardim que tinha muitos vegetais e animais e tinha fontes sagradas de água.
E os sacerdotes nesses templos tinham a responsabilidade de proteger contra profanações, e não podia deixar animais impuros ou pessoas que não pertenciam ao sacerdócio entrar dentro do templo. Tinha toda essa estrutura ali. A gente tinha a mesma coisa no mundo cananeu, a gente tinha alguma coisa parecida no mundo sumério, em toda a região ali do Crescente Fértil, essa concepção de adoração estava presente. Existia esse templo onde a divindade se manifestava, havia uma imagem da divindade, essa imagem era considerada uma espécie de golem, no qual a divindade ia entrar e se manifestar através daquela imagem. Por extensão também, o rei era considerado imagem do Deus adorado por aquele povo, mas o resto do povo não era imagem, não. Era só a imagem que estava no templo e o rei. O povo era povo, ninguém era imagem da divindade. Então, essa era a experiência religiosa ali, comum na época. E quando a gente lê aqui o texto de Gênesis 1 e Gênesis 2, você tem duas etapas da mesma construção. No primeiro capítulo, nós temos a construção de um templo cósmico. Primeiro os espaços são construídos, né? Você tem uma expansão e tem o firmamento e tem as águas em cima, as águas embaixo, e depois separa a porção seca. Essas palavras são todas repetidas para descrever as partes do tabernáculo e depois do templo. O teto, por exemplo, é chamado de firmamento, é o mesmo termo quando se fala sobre a construção do templo. E você tem constrói então essa expansão, e aí você tem o firmamento, depois a porção seca, e aí isso é povoado com criaturas. Então, na porção, na água você tem os peixes, nos ares você tem as aves, e na terra você tem os animais, e depois o ser humano. Agora, o importante aqui no capítulo 1, tudo culmina com o capítulo, o 6º dia, melhor dizendo, a criação da imagem. E aí nós entramos no descanso. E depois temos um passo para trás, no capítulo 2, para descrever a estrutura do templo no qual essa imagem foi instalada. E ali nós descobrimos que tinha 3 seções também. Tinha a terra toda, aí tinha a terra do Éden, e aí tinha o jardim do Éden. O jardim do Éden ficava dentro da terra do Éden, mas não é o Éden. Leia depois com atenção que você vai ver isso lá. Nós temos a terra inteira, o Éden e o jardim do Éden. O jardim do Éden é onde nós temos a árvore da vida, nós temos as árvores, nós temos as águas regam o jardim do rio, e nós temos a presença de Deus. Deus desce para caminhar com os homens ali no jardim, naquele lugar. E o ser humano tem a função de cultivar e guardar o jardim. Então, o jardim, espera-se que ele seja expandido. E esse jardim vai ser expandido através da atividade humana de cultivo e através da reprodução e da formação de outras pessoas, até que o templo de Deus atinja toda a terra, que o conhecimento de Deus atinja toda a terra. A estrutura de Gênesis 1 e 2 é a estrutura do templo, ou do tabernáculo. Quando os hebreus receberam essa leitura de Moisés, o tabernáculo já estava ali, né, rodando, eles tinham então uma representação física e tinham uma história sobre a origem do mundo. Porque eles podiam olhar para o tabernáculo e falar assim, ok, estou entendendo. Deus está restaurando aquele jardim original. O santo dos santos do jardim, do Éden, é o jardim. E o Éden é o que está representado no Santo dos Santos do tabernáculo. O Santo dos Santos aparece lá em Apocalipse, no final de todas as coisas. Quando você tem a cidade, e você tem a praça da cidade, e na praça da cidade você tem o rio, e você tem a árvore da vida, e você tem o trono de Deus. Aquilo é o Éden, e também é o Santo dos Santos. É o mesmo lugar. O que nós temos, então, agora no tabernáculo do templo, são analogias, lembrando aquilo que foi perdido e antecipando aquilo que Deus vai restaurar. Essa é a função do tabernáculo e do templo. Então, quando a gente lê dessa forma, fica muito mais claro aqui em Gênesis 1 e 2 o que está acontecendo. Pense, por exemplo, que você é um hebreu naquela época, e você ouve esse relato de Gênesis pela primeira vez.
A certa altura, Deus vai criando todas as criaturas, e no sexto dia, no mesmo dia que cria os animais, Deus cria uma imagem. Imagem. Quando a gente fala de Imago Dei, nós estamos acostumados, por causa de séculos de ética cristã e discussões jurídicas baseadas no cristianismo, nós estamos acostumados a pensar em dignidade humana. O que significa que o ser humano foi feito à imagem de Deus? É que ele tem dignidade. E, de fato, essa ideia foi usada para isso, para afirmar a sacralidade da vida humana e a dignidade especial da vida humana. Mas, gente, os hebreus não pensavam em nada dessa coisa abstrata que a gente está pensando. Porque esse conceito nem existia, esse negócio de dignidade humana, direitos humanos, não existia isso. No que o hebreu pensava quando ele ouvia que Deus criou uma imagem? Ele pensava em uma imagem de escultura dentro de um templo. É isso que ele pensava. Ele não tinha como pensar outra coisa. A imagem do Deus é um negócio que ficava no altar nos templos. Ficava no altar nos templos ali na região da Palestina. Ficava nos altares na região da Suméria. É a mesma coisa, no Egito. E as culturas do Mediterrâneo todas faziam a mesma coisa. Para que serve uma imagem do Deus? Para ficar no lugar sagrado, para que Deus seja cultuado e que a presença do Deus se manifeste. Então, vocês percebem que quando o mundo é descrito culminando com a criação de uma imagem no sexto dia, o mundo é um templo. É isso que ele é. O mundo é um templo. Esse é o objetivo de Gênesis, capítulo 1. É explicar que o mundo é um templo e que ele existe por uma razão, para que a glória de Deus desça e se manifeste nele. Ele está esperando. Esse templo foi construído e a imagem foi colocada. E, claro, nós temos o dia do descanso. Deus descansou de todas as suas obras. Mas o que acontece? O capítulo 2 explica para nós que faltava um pulo do gato, que só vai ser completado depois. Faltava Adão passar num teste. E ele fracassou nesse teste. E, por conta disso, ele foi expulso do jardim. O lugar santíssimo foi fechado. O propósito de Deus de, a partir do jardim e da sua imagem, espalhar a sua glória no mundo inteiro, não foi cumprido. Daí que na teologia de Hebreus, a gente lê isso, na teologia da Carta aos Hebreus, que ainda resta um sábado, né? Ainda resta um descanso para a gente entrar. Na história, a coisa ainda não está totalmente completa. Do ponto de vista de Deus, está completo. Para nós, ainda está desenrolando. Gente, então, o ser humano é um sacerdote nesse templo. Ele tem a finalidade de expandir o Santíssimo de Deus para todos os lugares do mundo. Então, citando aqui o Greg Beale, a atividade real e sacerdotal de Adão no jardim era ser o começo da comissão em Gênesis 1:28, e não deveria se limitar às fronteiras do jardim original, mas estendê-lo para todo mundo. Gente, está muito claro, Deus cria o ser humano e coloca ele ali no jardim, mas não era para ele ficar só no jardim. Porque no capítulo 1, já tinha sido dito, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Quem é Adão? Um rei sacerdote. A partir da presença de Deus, no jardim do Éden, ele espalha o cultivo, porque ele precisa cultivar, é a ordem, e se espalhar na terra inteira, e que toda a terra precisa ser sujeita ao domínio do Senhor. Vejam que Deus fez um mundo assim, tá? Às vezes as pessoas perguntam assim, peraí, existia algum tipo de agressividade, selvageria, violência no mundo fora do jardim? Certamente havia. A gente sabe disso porque, depois do pecado, Adão e Eva são expulsos do jardim e o acesso ao jardim é fechado. Dá-se a entender que ser expulso do jardim é ruim, né? O jardim é um lugar protegido, é um lugar especial, ele é o santo dos santos. Mas, através da atividade de domínio do ser humano,
A vontade de Deus, revelada para Adão, ia se expandir por toda a terra. A terra inteira poderia ser o jardim. Isso poderia acontecer se Adão não tivesse caído em pecado, tivesse sido expulso daquele jardim. Então, é por isso ajuda a gente a entender algumas coisas. É por isso que a gente não tem uma evidência de que a natureza inteira do planeta Terra fosse um lugar idílico em tempos passados. Mas a Bíblia não diz que era. A Bíblia diz que havia um lugar especialmente protegido por Deus, mais ou menos como, eu gosto dessa ilustração, como o barquinho de Jesus, com os discípulos dentro. Tinha uma tempestade acontecendo ao redor, mas o barquinho não ia afundar. Por quê? Porque o Senhor estava no barquinho, não tinha possibilidade de ele afundar. O Éden foi um lugar especial em que as vulnerabilidades que acometem o resto da ordem natural não aconteciam lá. Lá existia uma árvore da vida. Mas o homem foi expulso, então a sorte dele se tornou como a sorte dos animais, dos outros seres vivos, das plantas e tudo mais. E isso é o mundo como a gente conhece hoje. Às vezes a gente diz assim, o mundo é o Éden. Não, não é exatamente, ele deve se tornar, mas ainda não é. Porque é necessário que a natureza seja liberta do cativeiro da corrupção, da influência maligna do homem no planeta. Isso ainda vai acontecer. Mas, irmãos, se nós vemos, então, que o mundo é um templo e o ser humano foi posto como um sacerdote divino nesse templo, a gente entende a questão do sexo. Deus fez um mundo sexuado, está muito claro aqui em Gênesis capítulo 1. Os vegetais vão crescer também e frutificar e dar fruto sobre a terra e encher a terra. Os peixes, as aves, os outros animais, todo mundo aqui é sexuado. Deus fez uma criação sexuada. E é interessante que o ser humano foi criado no sexto dia, no mesmo dia dos animais. Então nós somos sexuados como os outros animais. A gente participa da imagem de Deus como animais, nós somos animais com a imagem de Deus. Isso é uma coisa sensacional. E às vezes as pessoas assustam quando dizem isso, mas a Bíblia fala aí, primeiro, produz a terra, né, animais, segundo as suas espécies, e aí depois diz que Deus fez o homem do pó da terra. A nossa constituição é exatamente a mesma dos outros. A gente é feito da mesma coisa, por isso também a gente é sexuado como o resto da natureza viva, biológica é. Nós fazemos parte de tudo isso. Agora, irmãos, a imagem divina aqui é criada sexuada. Veja o versículo 26. Versículo 27. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vejam que a própria imagem de Deus está esculpida na mesma natureza que é a natureza de todos os outros seres vivos. Criados do pó, no sexto dia, os outros animais terrestres, sexuados do mesmo jeito. Deus fez a gente assim e colocou a sua imagem nessa estrutura. Agora, a imagem divina não é monolítica, é claro, a gente diz que ela é sexuada, o texto diz que Deus fez homem e mulher. Tem umas versões aí que trazem macho e fêmea, não é? Quem tem a versão macho e fêmea? Veja aí na sua Bíblia. Macho e fêmea os criou. Quem tem a versão homem e mulher os criou? A maioria é homem e mulher. Pode dar uma confusão aqui. Porque a palavra criou o homem aqui, a palavra para homem é Adão. Adão, o vermelho da terra. Adão. É uma palavra geral para todas as criaturas. Mas depois se diz que é macho e fêmea. A palavra é diferente, não é homem e mulher, não é Adão a palavra aqui para homem. A palavra é Ish. A palavra significa macho. Ou, nas versões mais antigas, varão, né? Tem algumas versões que trazem varão e varoa. Isso é muito velho, eu sei. É muito velho. Mas varão e varoa. Deus criou o humano, e o humano é varão e varoa. O humano é macho e fêmea. Adão é um nome coletivo. A imagem divina é estereoscópica, é dupla. Mas por que Deus fez assim? A imagem binária.
Por que a sua imagem é binária? Porque, através disso, o ser humano podia se multiplicar. Versículo 28. Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Isso é necessário para quê? Sujeitai-a, dominai, por aí vai. É o reino que Deus estabeleceu, que é a missão do ser humano. Então, gente, vejam que a criação do sexo faz parte de um projeto divino. Deus está construindo um templo, o ser humano é a imagem e também o sacerdócio nesse templo. E a sexualidade faz parte da experiência humana, porque através dela, homem e mulher podem cooperar como sacerdotes no templo divino e podem se multiplicar formando novos sacerdotes, que serão os representantes dos interesses divinos na criação. Então, quando um hebreu ouviu essa história, ele entendeu, ok, Deus criou um templo, Ele quer que o seu governo, a partir do Éden, se expanda por toda a natureza, por toda a criação. Isso vai ser feito por parcerias de homens e mulheres que se reproduzem e formam outros homens e mulheres que serão representantes divinos no cuidado e no domínio dessa criação. E assim, o coral cósmico de Deus vai crescer cada vez mais. E a alegria de Deus no encontro com os homens vai se multiplicar também. Esse é o plano, isso é que o hebreu entenderia quando ele leu o trecho. Mas isso tem umas implicações muito importantes. Uma delas é que o sexo é um andaime na edificação da casa de Deus. O sexo é isso. O sexo é um meio e não um fim. O sexo não é um fim em si mesmo. O sexo existe para alimentar a parceria sacerdotal e expandir o corpo sacerdotal. Ele existe para isso. Então, Gênesis 2 diz, deixará o homem seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. Então, é uma união para quê? A mulher é a adjutora, né? É a cooperadora e o homem é o cooperador dela, né? A gente sempre repete isso, é necessário repetir. Essa palavra que é adjutora aparece muitas vezes no Antigo Testamento para dizer que Deus é o nosso ajudador. Então não tem nada a ver com uma função secundária, tá? Auxiliar, logística, não é isso. Mas o ponto é que os dois vão cooperar e se ajudar, é uma parceria, mas eles vão se unir e se ajudar em quê? No sacerdócio, no domínio da criação e na formação de novos sacerdotes, para cooperarem nesse mesmo serviço cósmico. Irmãos, o que eu quero enfatizar com isso é que o sexo, então, não é um fim em si mesmo. Ele não é um fim em si mesmo. Ele não existe para a felicidade do casal. Em primeiro lugar, não é para isso. Ele não existe para o indivíduo expressar a sua individualidade e a sua identidade. Não existe para isso. Ele não existe para o prazer sexual. Então, eu dei destaque a isso hoje na primeira mensagem. Eu quero repetir isso. O propósito do sexo não é o prazer sexual. O propósito do sexo não é o prazer sexual. Feche os olhos. Você não vai falar, não vou te pedir para falar, não. Você está livre dessa. Mas você vai ouvir de olhos fechados. Escuta aí. O propósito do sexo não é o prazer sexual. Pode abrir os olhos. Não é. Não é. Se você busca o sexo apenas pelo prazer sexual, você, nesse ato, é um ateu. É isso. Tem Deus. Não tem Deus nesse universo. Porque, veja bem, se Deus criou o mundo como um templo, se o ser humano é um sacerdote desse templo,
Se ele é um sacerdote sexuado nesse templo, porque Deus quer que não acha bom ficar só e é necessário que haja essa parceria, amizade íntima de homem e mulher e que eles se reproduzam para formar novos sacerdotes, o sexo é uma etapa da missão. A missão primordial. Nós estamos em Gênesis 1 e 2. Ele é uma etapa da missão. Ele existe como parte de um movimento para servir a Deus e ao seu reino. Nossa, Guilherme, mas aí complicou demais. Porque tudo tem que ser tão crente assim. Não basta ir na igreja, dar o dízimo. Eu já consagrei o domingo. Eu não fui na programação concorrente, hoje já, que está acontecendo agora. Já não basta isso. Mano do céu. É tudo ou nada. É isso mesmo. Porque se tiver certo isso aqui, esse é o grande movimento cósmico, tudo existe para isso. É isso mesmo? É. Então, o sexo é parte disso. Ah, mas eu não sabia de nada disso. Quando eu casei, eu só casei porque eu gostava daquela menina muito, eu casei com ela. Sim. Porque Deus colocou necessidades, pulsões, porque a união de duas pessoas maximiza a parceria, o compromisso de um jeito que nenhuma outra união faz. Essas coisas estão na ordem natural. A gente acaba seguindo por esses caminhos e isso faz bem para nós. Beleza. Mas você casou ateu. É isso. Porque se você fez alguma coisa que não foi para a glória de Deus, e ela não foi da fé, e ela não faz parte desse movimento, então você fez por sua conta. Você fez como se Deus não existisse. Você fez com outros propósitos. Aí o seu casamento começa a dar problema nessa área. E aí você pergunta assim, peraí, para que eu casei? Aí dá crise, né? Lógico, tinha que dar mesmo. Mas o sexo não é importante? Claro que é. Mas se tudo o objetivo é a glória de Deus, por que o sexo é tão bom? Por que é tão gostoso? Por que um orgasmo é um negócio tão bom? Ora, por quê? Porque Deus é bom. Perguntando isso para mim. É bom porque Deus é bom, ué. Aí Deus falou assim, ó, eu vou dar para as criaturas algumas experiências como se fossem desenhos na areia da praia. Então Deus quer te explicar o que é. Ele quer te explicar o que é aquela picanha deliciosa. E aí Deus faz um desenho na areia. Aqui, faz o churrasco ali, desenha a picanha, mas é um desenho na areia. É isso. A água é um desenho na areia. Deus é que é a fonte das águas vivas, não é isso? O pão é uma delícia, o pão é um desenho na areia. Jesus é o pão da vida. As alegrias que você tem aí são desenhos na areia. O orgasmo é um desenho na areia. Todas as alegrias que você tem, os prazeres que você tem, são desenhos na areia da alegria de estar com Deus. Que a gente experimenta só uma gotinha desse tamaninho. Só uma gotinha. Mas quando você lê a Bíblia, você percebe que tem alguma coisa muito grande chegando. Leia Apocalipse. Está toda descrita com a linguagem simbólica. A Nova Jerusalém, a árvore da vida, a possibilidade de ver a Deus. Os santos e os autores bíblicos aí, ó, que falam sobre a visão da glória de Deus, todos dizem a mesma coisa, que quando eles viram a Deus, que eles entraram no templo de Deus, todas as outras coisas viraram bobagens perto daquilo. E o que a gente tem é só uma gotinha hoje. Então Deus deu esses desejos e essas alegrias e essas experiências com analogias, metáforas do que é esse propósito que tem que ser cumprido. Eles são andaimes. Não existe coisa, na minha opinião, mais ridícula que imaginar que o objetivo da vida eterna é você poder continuar fazendo sexo para sempre.
ou comendo picanha para sempre. Apesar de que a Bíblia fala que vai ter um churrasco, né? Eu já preguei sobre isso, já. Deixa o churrasco para outro dia. A Bíblia fala, nós vamos ver isso. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. O C.S. Lewis fala sobre isso no Peso de Glória. O que Deus está oferecendo na comunhão com Ele é uma coisa tão maior que, para fazer uma comparação, a gente perde tempo como crianças perdem tempo fazendo bolinhos de areia quando está sendo oferecido um final de semana na praia para elas. Não, eu vou ficar aqui com meus bolinhos de areia. Então, isso é a vida epicurista. O propósito de vida, o objetivo é só ser feliz aqui e acabou. É isso que a gente tem hoje na nossa cultura. Mas eu estou procurando fazer esse contraste para os irmãos entenderem um ponto crucial, é que as alegrias do sexo, da parceria, do casamento, são ensaios, são preparatórios, são temporários, são andaimes, na construção de uma outra estrutura. O grande propósito é estar junto com os nossos irmãos, com Deus, servindo no plano divino. O sexo não é um fim em si mesmo, ele não existe para a felicidade do casal e ele não existe para você expressar a sua identidade. Ele não existe para você ter prazer sexual, é o contrário. O prazer sexual, a união sexual, a parceria, a reprodução, tudo isso existe para a gente poder participar do grande plano divino de trabalhar no seu sacerdócio. Então a gente entende Mateus 28, 18. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, como Adão. O primeiro Adão, agora nós temos o último Adão. O primeiro Adão foi colocado para dominar a criação e se multiplicar. E agora Jesus diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, Mateus 28 é a missão da igreja. Gênesis 1, 28 é a missão primordial. O propósito do sexo é a missão. O sexo existe dentro da missão. Para os cristãos é assim. O sexo existe dentro da missão de Deus. Ele está na missão primordial, o pecado impediu a missão primordial de acontecer, mas agora, através da igreja, ela se completa. A graça não anula a natureza, mas a aperfeiçoa. Então, é claro, se as pessoas não tiverem filhos e não se multiplicarem, não tem ninguém para ser evangelizado, não é isso? Não é verdade? Então, vejam que a missão da igreja, é claro, é anunciar o evangelho de Jesus e trazer as pessoas para o culto a Deus. Mas nada disso anulou a missão primordial que é necessária para essa missão acontecer. É por isso que na visão cristã, família, sexo, corpo, casamento, são temas da missão, são temas da vocação da igreja. Não tem como a igreja só falar de Jesus e não ensinar uma doutrina sobre sexo, corpo, casamento, filhos e família. É por isso que a igreja sempre fez isso. Porque isso foi criado no âmbito de um plano divino litúrgico, doxológico. Para a igreja, falar de Jesus e casar pessoas aos pés de Jesus são partes diferentes da mesma missão. É a mesma coisa que a gente está fazendo. É uma ilusão enorme imaginar que uma igreja boa seria uma igreja que não tem uma doutrina sobre casamento, sobre sexo, sobre família, sobre filhos, sobre fertilidade e por aí vai. Não tem como. Não faz sentido nenhum. Gênesis 1, 28 está totalmente conectado com Mateus 28. É um erro tratar discussões sobre família e sexo como coisas laterais, excrescências ideológicas, assim por diante. Isso não faria nenhum sentido para um hebreu. Você já leu Gênesis. Você lembra muito bem que a grande questão de Abraão era o quê? Era ficar com a Sara e esperar o filho da mão de Deus. Como que depois de ler isso na Bíblia, o sujeito esquece, parece? E aí, não, eu sou de Jesus e tal. Tá, ok, jovens acontece muito isso.
Ok, e filhos, e família e tal, não, isso aí não é para mim, não quero saber disso. Mas é por quê? Você quer ser missionário, igual Paulo e tal? Não, é só porque eu não acho que é importante. Isso não faz sentido. Nenhum, absolutamente nenhum. Depois de todas essas histórias bíblicas de pessoas que lutaram diante de Deus para ter filhos, o desejo pelo sexo precisa ser sujeito ao desejo por uma amizade, que, por sua vez, deve ser sujeita ao desejo de um propósito. O desejo por sexo tem que estar sujeito ao desejo por uma amizade, que precisa estar sujeito ao desejo por um propósito. E esse propósito é glorificar a Deus ao desfrutá-lo para sempre. Essa é a ordem dos amores. Por isso há uma ordem criacional para fazer. Tem um jeito certo de fazer o sexo, não é qualquer coisa. Do ponto de vista cristão, não vale qualquer coisa. Não vale qualquer ato sexual, não vale qualquer forma de amor, não vale. O que vale é o que cumpre o propósito original de Deus. Como eu disse mais cedo, as coisas podem ser usadas para outros fins, sem dúvida nenhuma. Pode não dar certo. O sexo pode ser feito de outras formas que não o que está aqui na Bíblia. Binário, com o objetivo de formar uma família e ter filhos. Pronto, isso é o que está aqui na Bíblia. Pode ser feito de outras formas? Claro que pode. Tem várias posições, vários buracos, perdão, mas eu tenho que dizer isso. Tem várias coisas que dá para fazer. Mas isso não significa que está ok. Se não está dentro do propósito. Não significa. Eu mencionei isso mais cedo. Você, por exemplo, Deus tem um plano para a sua vida. Mas se você, dependendo de onde você estiver aí, no Brasil Central, na Amazônia, a onça vai ter um plano para você também. Vai. Veja bem, você serve de comida de onça. Você serve. Eu, assim, gordinho, imagina, que delícia. Eu sirvo de comida de onça. Isso significa que eu existo para ser comida de onça? Sirvo, quando eu digo serve, é porque existe uma compatibilidade biológica. A minha carne vai alimentar a onça. Isso significa que eu existo para ser comida de onça. Então, entenda bem. Não interessa para que você está usando o sexo. E se dá certo. Não venha me dizer que dá certo. Claro, pode dar certo, muita coisa pode dar certo. Mas do jeito de Deus, dar certo é formar a família e preparar os filhos para serem sacerdotes de Deus no mundo. Casais heterossexuais e acabou. Não tem nada, não tem sexo fora do casamento, não tem fetiches e loucuras sexuais, não tem, na ponto de vista judaico-cristão e evangélico, não tem casamento igualitário, não tem nada disso. Nada disso cumpre o propósito de Deus. Pode ter na sociedade? Pode. Pode ter lei para proteger? Pode. Para o cristão serve? Não. Para o reino de Deus serve? Não. Para o grande propósito de Deus não serve. Só existe um jeito de fazer isso. Para a glória de Deus. O sexo não existe para a sua alegria pessoal, para a felicidade do casal, para expressar sua identidade, para você não ficar sozinho. Tudo isso vai acontecer se tiver o sexo, mas ele não existe para isso. Ele existe para a glória de Deus, assim como todas as coisas que Ele criou. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor?